primeiro painel tivemos a visão do setor público, agora vamos entender como as empresas estão se organizando para esse novo cenário. Neste próximo painel, vamos falar de estratégia, governança e de quem, de fato, está liderando a implementação da reforma dentro das organizações. Assim, convido ao palco para este painel Alan Batista, diretor de desenvolvimento de sistemas ERP da MXM Sistemas. Diane Carvalho, Head de Techs da Prio. Leonardo Oliveira, CFO da Seadrill. Marcela Pontes, sócia da área de PMO da Infis Consultoria. Gostaríamos também de pedir às pessoas que estão com bolsas nas cadeiras para liberar, por gentileza, pois estamos já com a lotação um tanto esgotada. Muito obrigada, por favor. Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom que essa luz podia estar um pouquinho mais forte, né? É um prazer estar aqui na segunda edição do Fórum Carioca, já é um evento no calendário aqui do Rio de Janeiro. Queria parabenizar o Eduardo Pontes por essa iniciativa, agradecer o convite e continuar no tema reforma tributária, mas eu queria que fosse de uma forma um pouco mais leve, porque do jeito que os nossos colegas falaram antes, eu acho que não é nem da seara do educativo, é do psicoeducativo, gente. Psicoeducação, para quem não sabe, é uma técnica terapêutica e educativa, né, para a gente tratar sobre transtornos mentais, emoções e comportamentos. Então, estamos aqui, né, todos tentando lidar com a nossa dúvida, medo, ansiedade, tudo isso ao mesmo tempo, né? Falando de reforma tributária, eu acho que esse é um assunto que atravessa os tributaristas há muito tempo. Eu estava pensando sobre isso, cada vez que me chamam para falar sobre reforma tributária, eu penso, nossa, será que esse tema já não deu, já não gastou? E a gente tem certeza de que a gente está só no início, né? Meu primeiro artigo, lá, quando eu ainda era estagiária de Direito, lá em 1900 e bolinha, foi sobre reforma tributária. Sobre a reforma tributária que, na época, a gente achava que ia dar certo. Agora, a gente está falando de uma reforma tributária que está dando certo. Ainda não deu, porque não acabou. Como o Thompson bem disse, 2077, fui fazer as contas de quantos anos eu tinha. Não sei se eu vou estar nesta vida, né, até lá. Mas estamos aqui caminhando para que tudo funcione muito bem. Em 2023, a gente estava falando, né, ainda sobre o plano institucional. Então, ao final deste período, a gente teve a Emenda Constitucional 123, a base principiológica da reforma tributária. Em 2024, a gente falava sobre a questão operacional, e aí a gente conseguiu alcançar a publicação da Lei Complementar 214. Em 2015, a gente já ampliou as frentes, né? Continuávamos pedindo por regulamentação em lei complementar, mas também já estávamos numa fase pré-operacional, talvez, da reforma, com a implantação da Nota Fiscal Nacional de Serviço, ou, para quem quiser chamar, a primeira fase da reforma tributária. Acho que a maioria aqui, espero, que tenha concluído essa etapa com êxito, apesar, né, da prorrogação. E agora, em 2026, né, já com uma segunda lei complementar publicada, a gente segue na frente, né, na ansiedade da regulamentação, agora de ordem legal e infralegal, na torcida para que o regulamento saia o quanto antes. Sabemos que estão todos trabalhando para isso. Mas também na questão da implementação da própria reforma, a primeira real etapa da reforma tributária. E aí, eu quis trazer, já que a gente vai falar de projetos também, eu quis trazer uma visão um pouquinho mais estruturada para sistema, né? Aquela análise 5W2H, né? Que é o why, vamos ver se eu vou lembrar, né? Why, what, where, when, who, e o how e how cost. Então, começando pelos dois primeiros Ws ali, né, o porquê e o que,
Eu acho que está dado, né, o porquê que já é uma obrigação legal. As empresas que não conseguirem, né, se adaptar à reforma tributária já estão incorrendo em penalidades, né? Mas, para além das penalidades, estão deixando de ser competitivas, porque a reforma tributária ela mudou o eixo, né, o nosso modelo de negociação. Então, quando a gente vai para o quê, a gente está percebendo que a gente tem um impacto direto em fluxo de caixa, a gente tem uma modificação, né, da estrutura de negociação, a gente está trazendo, né, o momento da tributação da origem para o final da cadeia, a gente tem novos tributos, a gente tem não cumulatividade plena, deixando aqueles resíduos tributários, ou a gente espera, de lado, ou para uma, né, etapa do passado da nossa vida. A gente está pensando no crédito, né, financeiro, como a Natália bem falou aqui, né, e deixando de lado o escritural, e com todas as dúvidas e angústias que esse crédito financeiro vai trazer para a gente, porque, de fato, a gente está adiantando o valor para o governo, né, na expectativa de termos esse crédito imediato. Sabemos das dificuldades para ressarcimento, mas que talvez sejam melhoradas em relação ao cenário que a gente tem hoje. Enfim, são muitas mudanças. E é essencial que a gente tenha o engajamento da alta liderança para isso, né? E aí, a alta liderança, a gente está falando, né, dos diretores, presidentes da companhia, para entenderem que esse é um projeto estrutural e estruturante. Esse painel aqui foi formado para a gente trazer a visão, né, muitas visões distintas da liderança desse projeto, desse grande projeto Reforma Tributária. A gente vai ter a visão aqui de consultoria, prestação de serviço, da liderança financeira, da liderança de projeto, enfim. E eu espero que a gente consiga aqui trazer um bom debate para vocês. Então, eu queria começar com uma pergunta para o Léo. Né? Na cadeira de CFO, Léo, o que você acha que é o maior desafio do ponto de vista de engajamento, de impacto financeiro efetivo para as companhias? Enfim, fala para a gente das tuas dores nessa cadeira. Excelente pergunta. Bom dia a todos, parabenizar pelo evento. Fui eu quem falou ao Eduardo que ele é um cara de coragem, eu acho que é verdade. Antes de responder a tua pergunta, Jane, queria fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Quem nesse teatro não é da área de tax, falando das empresas, esquecendo nossos colegas consultores e advogados, de empresa, quem não é da área de tax ou financeira aqui, por favor? 3. Corajosos. 3, 4. Ok. Isso foi para pegar o gancho para responder a sua pergunta. A gente tem o costume de dizer que o ambiente tributário no Brasil é complexo. Eu gosto de chamar de sofisticado. Mas sofisticado tem consigo o risco associado e tem uma demanda clara e latente por eficiência, né? E quando a gente pensa em reforma, eu acho que eficiência vai ser uma coisa que a gente vai falar muito aqui nesse bate-papo agora. E o meu principal desafio é trazer uma coisa que, embora leve o nome de tax, e é por isso que só tem gente de tax aqui, ou de finanças, só tem 4 pessoas nesse teatro que não são da área, trazer essas pessoas para a mesa, reconhecer a nossa humildade, que, embora nós sejamos os líderes para isso, quem vai, de fato, conduzir isso internamente nas nossas organizações, não é possível atravessar essa ultramaratona de 6 anos sozinho, né? Não tem como pensar nas cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro sem ter nosso time de legal ao lado. Não tem como pensar em pricing, aí seja contratos com fornecedores ou contratos com clientes, sem pensar no teu time de procurement, ou pensar no teu time comercial, né? E isso tudo requer um pouco de convencimento, né? Tax tem, por sua natureza, uma coisa bastante antipática, né? Só os doidos mesmo gostam de militar nessa nossa seara, e você bate na porta do cara do comercial e fala, olha, tem uma coisa aí chamada reforma tributária, vai mudar a maneira da gente precificar, vai mudar a maneira da gente olhar oportunidades, e o cara, não, isso não é comigo. A gente tem uma equipe
de tributário aqui, temos consultores, e eles vão tocar isso, mas não é, né? Então, eu acho que a gente está diante de uma forma muito clara de fazer negócio diferente aqui e de deixar oportunidades passarem ou de assumir um risco muito grande para o nosso próprio negócio. Eu penso assim, como é que eu penso no Brasil, né? Eu vou pegar um pouquinho, puxar um pouco a sardinha para o nosso negócio do óleo e gás, mais precisamente, eu trabalho na Seadrill, uma empresa de plataforma de perfuração, nós somos uma drilling contractor, né? uma empresa de capital intensivo, né? E aí a Natália colocou aqui, a Diane acabou de trazer o gancho sobre o creditamento. Então, imagina uma empresa com um capital intensivo grande, compra muito, né? Será que eu quero ser um grande estocador de crédito sem ter a capacidade de escoar esse crédito na velocidade e no dinamismo que eu quero? Eu acho que, eu vou falar mais à frente, mas acho que a preocupação é muito menos sobre EBITDA, que é uma das métricas que as empresas, são dos KPIs que as empresas medem os seus resultados, e muito mais sobre working capital, né? Como é que a gente vai pensar, quando eu falo em precificar, como é que eu vou pensar em alíquota efetiva, porque eu acho que não vai ser tão simples, quem é do serviço trocar o 11,25 ou o 14,25 pela alíquota, seja ela qual for definida do CDS-BS, eu acho que não é isso, a gente tem que pensar em alíquota efetiva. E como é que eu vou pensar na tomada e escoamento do crédito sem que isso seja um impacto tremendo no meu fluxo de caixa, né? O Brasil continua sendo um lugar interessante, a gente consegue ser competitivo, né? Ainda falando do meu negócio, eu consigo convencer a Seadrill de que o Brasil é definitivamente o lugar para a gente alocar 6 plataformas de perfuração, como a gente tem hoje, ou é uma coisa que deixa de ter uma segurança, é um acumulador de crédito? E aí eu acho que a gente precisa realmente começar a pensar nas modelagens, o Dudu trouxe aqui mais cedo, nas modelagens, trazer isso de forma mais numéricas e tangíveis, para antes que a organização duvide ou questione, a gente já tem esse exercício mais ou menos feito. O que eu tenho pensado, e aí voltando para a linha do engajamento das demais áreas, é que, diante de todas as tarefas que a área tributária tem, e lá na Seadrill a gente tem a Júlia tocando a área tributária, eu acho que ela não é capaz de bater na porta do comercial, do procurement, do legal, do RH, né, do TI, sozinha, né? Eu acho que a gente precisa caminhar com uma estrutura mais robusta, trazendo um PMO, aí a Marcela vai dar o show dela aqui, mas trazendo um PMO para... Muitas vezes o cara não executa ou não entrega, né? O legal não conseguiu concluir, mas não é porque ele não sabe, é porque ele está envolvido em outras coisas, talvez não está enxergando a prioridade daquilo ali. Sim, um desafio de negócio, muito mais do que um desafio tributário. E eu não estou aqui, de forma alguma, minimizando, vem muita gente boa durante o dia para falar para a gente aqui sobre compliance, sobre cumprimento daquilo que as novas regras vão trazer. Vai ser, sem dúvida, um desafio, Diane. Mas eu acho que por trás do desafio... Eu gosto de falar, a gente acabou de implementar um novo ERP na Seadrill, e o Go Live foi agora 2 de janeiro. E eu falei lá para a equipe, no início do ano passado, se nós não fizéssemos nada, se nós não participássemos ativamente do período de teste para implementar o novo sistema no início desse ano, tudo daria certo. Mas a escolha é de quanto vai doer, né? Se você faz uns testes bastante detalhados, se você treina muito, a prova, né? Eu gosto de corrida, a prova tende a ser só uma diversão. Os treinos doem mais. Eu acho que está no momento da gente assegurar que os treinos tenham sido feitos e continuam sendo feitos de forma eficiente, para que a gente consiga sorrir lá na frente. Não sei. Maravilha, é isso mesmo. E aí, já que o Léo tocou nessa questão, né, de sistemas, né, vamos para os nossos 2 Ws aí restantes, o quando e o onde. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Alan, né, porque a gente sabe que para implementar esse trajeto, né, ele é longo, né? Primeiramente, já estamos falando de 7 anos aqui para a implementação e adaptação da reforma tributária, mas, para além disso, a gente vai conviver com 2 sistemas ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista de prestação de serviço, implementação de sistema, como é que isso está acontecendo, né, do lado do prestador?
mas como é que o prestador também tem lidado com as demandas desse cliente, que não só vai ter que ajustar um sistema operacional, um ERP, mas sim, no momento que ele ajustar o ERP, vai ter impacto em vários outros sistemas satélites, né, seja da área fiscal, do Comex, de suprimentos, e por isso todas as áreas vão ser impactadas. Né? Que bom que temos 4 representantes aqui, deveria ter muito mais gente se preocupando com isso. Né? E como que vocês estão conduzindo isso dentro das empresas hoje? Bom dia. Obrigado aqui pelo convite. Quero agradecer muito aí pelo convite. Bom, primeiro eu quero levantar a mão aqui quando você fez a pergunta se tem mais alguém que não é de Tex. Eu não sou de Tex, então são 5. Vamos somar aí mais um. Os colegas da Secretaria de Fazenda que nos antecederam no painel anterior facilitou muito a minha vida quando eles complicaram o discurso da reforma tributária. Como é que a gente está tratando isso como prestador de serviço de fornecimento de ERP? Com muita responsabilidade. Né? Porém, a gente não consegue enxergar no ponto de vista da Receita Federal, uma linha de entregáveis de projetos, enquanto nós, prestadores de serviço para vocês, temos que entregar uma linha de entregáveis de projeto. Então, resumindo em uma palavra o que foi janeiro para mim como prestador de serviço, caos. Caos total. Eu não sei, do público aqui, né, das empresas, quantas optaram por já mandar o CBS e IBS a partir de janeiro, já que foi prorrogado ali no apagar das luzes em dezembro de 25. Quantas optaram por enviar, por não enviar? Muita gente. Legal. Então, esse foi o alento que eu levei para os clientes da nossa empresa. Gente, temos que implementar a reforma tributária. Não é um projeto opcional, é um projeto obrigatório. Você tem que colocar no seu orçamento o impacto desse projeto dentro da empresa. E a parte do sistema é só uma parte. É a parte da qual eu faço parte, tive a oportunidade de participar da implantação nos nossos clientes. E foi realmente um caos. Porque tem, acho que o maior gargalo, né, da entrega de sistema é a informação. No painel anterior, eles exemplificaram vários temas complicadores. Né? O destaque da CBS-IBS nos documentos fiscais é a parte mais tranquila, mas o operacional, como tangibilizar isso numa operação de ERP de forma prática, esse é o desafio da empresa. E o desafio maior ainda é entregar isso para vocês, ensinar a usar. Então, realmente, está sendo muito desafiador. Eu não, sendo bem transparente, eu não enxergo, dentro do ano de 2026, realmente se a gente vai conseguir, a partir de janeiro, efetivar esse cronograma que foi previsto na Lei Complementar de 2024. Não consigo enxergar pelo volume de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que vocês precisam implantar dentro da empresa. A gente está falando de documentos fiscais novos que precisam ser, que estão sendo criados, documentos novos que estão sendo discutidos ainda. Imagina, que podem impactar o negócio de vocês, né? E vocês dependem dos fornecedores. Eu achei um ato de coragem vocês trocarem de ERP no dia 2 de janeiro como Go Live. Parabéns. Provavelmente, uma das motivações é você enxergar um fornecedor de qualidade e que consiga atender a demanda do teu negócio. Então, no meu ponto de vista, como prestador de serviço, está sendo desafiador, mas, graças a Deus, estamos conseguindo fazer todos os entregáveis. Conseguimos, de uma forma assim, bem generalista, criar os entregáveis que estão no nosso horizonte, né, casando com o que a gente tem de pendência do fisco para
em termos de regulação, em termos de nota técnica, principalmente em termos de nota técnica, para que a gente consiga tangibilizar isso para os nossos clientes. Mas, sim, o prazo é super apertado. A gente está falando de liberar uma nota técnica esse mês para entregar no mês que vem e atualizar uma base de clientes enorme, né? E, no meio desse pequeno espaço de tempo, treinar usuários. Então, é desafiador, é muito desafiador. Então, esse é o meu ponto de vista. Caos, mas a gente vai chegar lá. Com certeza a gente vai chegar lá, né? Lá na PRIO, a gente montou uma estrutura de governança, onde esse projeto Reforma Tributária ele fica diretamente liderado pelo CFO e pelo COO, porque a gente entende que as principais áreas, não apenas essas, mas as principais, estão dentro do ambiente financeiro e de operações. Então, eu faço parte da liderança executiva, junto com o meu par de supply chain. Então, essa parceria tem sido essencial para que as coisas realmente fluam na área operacional também da companhia. Mas, por óbvio, a gente sentiu essa necessidade de ter apoio, de ter ajuda além da estrutura da companhia, né? Assim como o Léo, a gente também vai ter que fazer um upgrade do SAP esse ano, olha lá, e acho que várias pessoas aqui que usam esse mesmo sistema vão ter que passar por essa mesma situação, porque a gente depende, né, da entrega das notas técnicas para implementar no sistema. Então, a gente vai realmente fazendo essas modificações com o carro andando. Mas, para nos ajudar, a gente decidiu ter uma estrutura externa de governança, que é o papel do PMO ou do escritório de PMO, né, escritório de projetos. E gostaria de aproveitar, então, aqui, falando, né, do como executar essa implementação, e pedir para que a Marcela divida com a gente, né, sobre metodologias, melhores práticas, né, e como desenvolver isso e engajar os stakeholders dentro da companhia. Então, bom dia, pessoal. Começando assim, né, daquele primeiro ponto que a Diane trouxe aqui, né, a parte do engajamento, né? Você ter o buy-in de um CFO é o primeiro ponto primordial, tá? As empresas que não têm isso, elas estão tratando a reforma tributária como um tema técnico, né? Um tema só do tributário. E nas reuniões que a gente tem feito, né, a gente tem visto muito isso. E aí é uma dor, né? A maior parte dos clientes, quando chegam para a gente, trazem essa dor, né? Olha, foi difícil convencer de conversar com vocês, né, sobre essa governança, sobre essa gestão, esse apoio que a gente precisa, porque muitas vezes, né, a alta administração também está fora, né, e aí não enxerga a complexidade, né, o quanto as empresas têm suas funções, os departamentos estão enxutos e tal. Então, assim, o importante a dizer que quase todo mundo está passando pela mesma coisa, né, e que esse momento aqui, né, é um dos principais momentos. Eu costumo dividir um projeto como esse, né, que a gente chama de transformacional, que justamente, né, como o Léo colocou, ele mexe com o negócio, né, ele mexe com todas as áreas. Eu costumo dividi-lo em curto, médio e longo prazo. E aí, onde que o PMO entra, né? No curto prazo, a função do PMO é proteger as decisões, né? Então, é um momento que a gente está ali, junto com a empresa, pegando dados, fazendo integração entre as áreas, discutindo. E aí é importante que as áreas, e que vocês internalizem isso dentro, e quando eu vim participar, né, quando me chamaram para participar, falaram, para dar dica, é um momento de troca, né? Então, que a gente tenha esse momento de troca também internamente à empresa, né? Então, como que o PMO ele emprega a metodologia e como ele ajuda nesse primeiro momento de curto prazo, né? Ele vai ser um orquestrador ali. Ele vai colocar as áreas que precisam conversar juntas, porque diferente, eu sou engenheira, né, até mais uma para levantar a mão aqui, e diferente dos projetos, né, trabalhei muito tempo com projeto de capital, óleo, gás, mineração, diferente de projetos como esse, também de construção civil, né, a primeira etapa de um projeto de reforma tributária não é um projeto de execução,
ele é um projeto de debate, ele é um projeto de discussão. Então, esse primeiro momento, no curto prazo, que é essa fase que a gente está passando agora, e quem não começou tem que começar, é começar a juntar dados para que o negócio possa tomar decisões, né? E aí, quando a gente pensa, e para a gente poder engajar as áreas, é importante que as áreas comecem a entender, porque a resistência, né, não está nas regras, a resistência está um pouco nas pessoas. E quando as pessoas entendem e têm clareza de qual a sua importância e de qual o papel, elas começam a atuar para ajudar. Então, uma pessoa que é da área de compra, se ela tiver o entendimento que hoje ela compra, né, pelo valor bruto, que ela depois, agora, ela vai mudar o processo, e isso é importante. É um momento em que o negócio, a empresa ela vai ter uma alteração de negócio e ela vai ter uma alteração de processos dentro das suas áreas. Então, entender que ela vai mudar o processo, ela vai passar a comprar num valor líquido, ela vai ter que enxergar crédito, né? E eu nem sou especialista na área, mas a partir do momento que ela vê que o processo dela vai mudar, e ela entende que se ela não ajudar nessa jornada, isso vai chegar pronto para ela, ela começa a falar, é bom que eu influencie, é bom que eu mostre quais são as ferramentas que eu tenho, aonde eu posso chegar, quais são os recursos que eu preciso, né? A área de operação, que muita gente acha que está longe, a área de logística, né? Você não vai mais escolher o seu centro logístico como você escolhia antes, né? Você vai passar a escolher por outras questões, você tem que ter uma outra visão do mercado que você está atuando. Os seus fornecedores não vai ser mais só pelo menor preço, né? Então, por isso também a gente conversa muito, eu já conversei isso com o Léo também, sobre a comunicação. Então, assim, no curto prazo, né, o que a gente precisa? É do engajamento, né, como a Diane falou, e aí a gente vai buscar esse engajamento e dados, a gente vai colocar as pessoas na mesma sala, a gente vai discutir, a gente vai trazer pautas internamente, externamente. Esse momento que a gente tem aqui, o momento do cafezinho, quando a gente estiver lá, isso aqui é muito rico. Isso é a primeira fase, né? Depois a gente vai passar para um médio prazo. O que é um médio prazo? Aí sim a gente entra no momento de execução. As regras estão mais claras, a gente já avaliou algumas oportunidades, já correu um debate, e aí é um momento de execução, um momento em que a gente já tem uma documentação, e aí como que o PMO dá suporte a isso? A gente começa a registrar, colocar as coisas no papel. As mudanças do processo, o as-is e o to-be, cronogramas, encadeados, o que cada um precisa, como que cada área se integra, se linka. E aí depois a gente vem o longo prazo, né, que é um projeto longo. E aí o PMO ele tem a função de proteger margem, né? Então aí a gente vai começar a ver de tudo aquilo que a gente pensou, que a gente estruturou, né? Como que aquilo pôde alavancar o negócio, pôde proteger margem, pôde criar oportunidades, aumentar a competitividade. Então, assim, de uma forma geral, o que é importante a gente até comunicar dentro da empresa, né? Então, vocês que são de techs, né, ajudarem nessa função de disseminar para as outras áreas, para os colegas, para as pessoas que estão junto, né? Todo mundo vai ter que participar desse processo. E, no final, todo mundo vai conseguir. Acho que foi o Léo que falou isso também, né? Ou foi o Alan que falou. No final, vai ter que dar certo, né? É uma legislação, é uma obrigatoriedade. A diferença vai ser na jornada. E esses departamentos, se eles participarem, eles vão dizer o como que a jornada deles pode acontecer. Como que é mais confortável, eles vão trazer mais robustez, eles vão mostrar para o negócio os impactos, e se eles não participarem, eles vão receber uma coisa pronta, né? Porque, no final, o tributário vai falar, sua saída tem que ser essa. E aí, agora, como você vai fazer, eu não sei, mas semana que vem eu tenho que ter isso pronto. Antes de só pegar o gancho aqui, a pergunta se tinha alguém não tax ou não finance aqui, ela foi provocativa no sentido, como é que eu torno isso mais claro? De que esses caras estão falando dessa multidisciplinaridade da reforma? A pergunta é muito simples. O cara de legal orçou consultoria, ele vai precisar de advogado, escritório. O cara de procurement orçou
consultoria também, ele vai precisar de alguém pensando, redesenhando o desenho, redesenhando a estrutura de compra, estratégia, sourcing, né? O cara de sales, ele orçou consultoria para ver o que ele está deixando na mesa, aquela coisa de ser eficiente numa concorrência que todo mundo está começando agora, né? Tá todo mundo. Eu falo lá na Cidril, quem é de finanças e não é de techs, é a hora de sair do zero, né? É a hora de chegar mais perto aqui e entender o que bicho é esse CBS, CBS. Então, é um pouco de provocar as demais áreas, não só para participar dessa festa, eles não estão muito afim, porque parece que não tem álcool na festa, eles não estão muito empolgados, mas provocá-los. Olha, você tem coisas pequenininhas para fazer, como, por exemplo, olhar o teu orçamento e ver se você botou verba para o ano de 26, de 27, para poder engajar quem você vai precisar no longo dessa jornada. O Léo já se antecipou no quanto custa, e a gente pode confirmar aqui que o custa caro, gente. Assim como o Thompson estava falando aqui, né, que custa muito, né, para a estrutura de governo, para arrecadar, né, assim também vai custar para a gente, na tentativa da gente também reconhecer os nossos créditos, né? Mas tudo isso que a gente falou se conecta com o último H da história, né? Que são as pessoas. Quem, né, vai conduzir todo esse projeto? E, como bem a Marcela falou, né, a gente está falando de uma grande mudança. E, naturalmente, as pessoas são resistentes à mudança. E como, então, a gente convence essas pessoas de que embarcar nessa mudança é algo positivo, é algo bom? E aí vem a figura do DMO, né, da gestão de mudança e a comunicação. Né? Lá na Prio, a gente resolveu criar um personagem que a gente chamou de Jacarex, que é um personagem que aparece para informar aos diversos públicos da companhia sobre a reforma tributária. Ele foi inspirado aqui num colega nosso que é um ator, ele, além de tributarista, também tem essa verve artística, né? Então, ele foi inspirado carinhosamente nele. Ele está aqui depois, ele pode dar autógrafos para vocês, tá? Ele chama Alex. E a ideia disso foi trazer uma comunicação mais leve para um assunto que, teoricamente, se propõe pesado. Né? Então, ele aparece nas televisões corporativas, né, trazendo pílulas de informação sobre a reforma tributária para não assustar ninguém, não trazer um assunto denso de uma única vez. A gente vai trazendo aos poucos, né, alguns filmes curtos que as pessoas possam acessar no momento do cafezinho, através de podcast entre pessoas e lideranças das diversas áreas, através de talks, né? E aí é uma proposta um pouco mais longa para públicos mais específicos. A gente também já fez quiz valendo prêmios para ver se as pessoas engajavam, né, nessas perguntas. De tudo um pouco a gente tem feito. Quem tiver alguma sugestão diferente dessas, a gente está aceitando também. Porque a gente sabe que é importante a gente ter o time comprado e engajado nessa trajetória. Mas, para além disso, e aí eu quero voltar para o Léo, né, na cadeira de CFO, como ele enxerga, é um item que, inclusive, né, o meu coordenador de projeto disse assim: Diane, você fala sempre sobre isso, segurança psicológica, e você não colocou no seu roteiro aí. Eu disse: pois é. O que é a tal segurança psicológica nessa história, né? Com a liderança engajada, a gente deveria, então, os líderes de projetos e aqueles que estão operando nesse projeto, ter autonomia e ter segurança de que eles podem apontar os riscos identificados ao longo dessa jornada, que podem trazer notícias que não são tão agradáveis para o orçamento por conta disso, né? E que não vão ser pressionados para só dar notícia boa, né? A gente tem muito essa cultura, especialmente no Rio de Janeiro, né, de vamos só dar notícia boa ao board. Então, gente, estamos no momento de que a mudança ela prescinde de notícias boas e não tão boas, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Como, Léo, na tua cadeira você consegue oferecer a tal segurança psicológica para a equipe? Que ótimo. Eu acho que o grande lance agora, Diane, não é aprender o que vem novo por aí.
é desaprender uma lógica que fez sentido por décadas, né? Cara, tá todo mundo aqui, a gente faz do jeito que a gente faz há muito tempo, e gostando ou não gostando, e eu tenho dito que a reforma, acho que não é sobre, é como, né? Eu acho que não tem ninguém aqui nessa manhã que discorde da necessidade da gente fazer uma coisa mais simples, mais similar ao que o resto do mundo faz, né? Então, acho que não é sobre a gente deve ou não deve fazer reforma. Acho que a discussão já não é essa há algum tempo. Talvez seja acerca de como estamos conduzindo isso. Talvez você tenha suas críticas e aí a gente vai, e é por isso que a gente está aqui. Então, o que eu estimulo muito é a gente, cara, vamos desaprender e entender que o que a gente fez até hoje e que passou a fazer sentido, muitas vezes não fazendo, tem que ser deixado de lado e olhar para a nova maneira. A gente não tem o Jacarex, mas a gente tem tentado ser bastante democrático, abrir muita fala, mas eu sinto ainda uma resistência de timidez mesmo, e talvez requeira daqui de finanças a gente passar esse encorajamento para todo mundo. Eu acho que a reforma vai além da complexidade de compliance, ela vai numa coisa muito na linha de eficiência, e eficiência vem de ideias de todos os lados, né? Eficiência não vai ser necessariamente uma questão vindo da equipe tributária. A Cidril, é fácil falar sobre esse tema, porque a Cidril é uma empresa muitíssimo pouco verticalizada. Então, a gente tem acesso a tudo e a todos, né, de maneira muito natural, para esse e para todos os demais temas. Eu espero que mais gente esteja conectada lá na empresa e assistindo isso. Eu acho que é dever do time de finanças, não só da célula de Tex, provocar isso, como a Marcela colocou bem, nos cafés, nos momentos mais descontraídos. Eu confesso que eu estou vendo esse relógio clicar muito ligeiro demais. 2025, a gente falava que 2026 era o ano de errar, que era o ano de testar, a gente já está chegando quase à metade de 2026 e tanta coisa para fazer, né? Bom, a questão do ambiente seguro, eu devo confessar que não é provido pelo time de finanças, muito menos por mim. É um ambiente muito natural da Cidril e que a gente tem muito orgulho de dizer que é assim que a gente funciona. Bacana. Eu queria perguntar para o Alan se ele agora está mais convencido de que tudo vai dar certo, na total incerteza que a gente ainda navega, né? E aí, falando não só de segurança psicológica, mas de segurança jurídica. No ambiente ideal, todo o líder de projeto gostaria de ter um mínimo de segurança para tomar suas decisões de forma mais assertiva. Esse panorama nem sempre ele é dado, ele é posto, né? A gente ainda espera muitas revelações para esse ano, para implantação de sistema, enfim. Você está convencido de que tudo vai dar certo e vai ser um pouco mais leve ou não? Eu sou uma pessoa naturalmente otimista. Então, eu tenho um jargão que eu falo, no final tudo vai dar certo. Mesmo que o final não seja o começo de 2026. Existe, sim, já tem a plaquinha ali de 0 minutos, é isso? 5. Assim, na minha opinião, eu acho que, sim, vai dar certo. Temos que olhar para essa reforma. No meio disso tudo, a gente está passando por uma transformação tecnológica gigante, que é a inteligência artificial. Realmente, a gente tem que se perguntar se, de fato, estamos indo tomamos a melhor decisão nessa reforma, da forma e dos artefatos que estão postos na legislação. Por que não ter feito uma reforma mais simples? Porque aqui é o Brasil. É muito complicado convencer as pessoas, né? O debate público ele é muito intenso, e existe na nossa estrutura de Estado uma complexidade de estrutura onde cada unidade federativa precisa
puxar para si os seus ganhos, né, para se financiar. Então, a reforma que a gente vê hoje foi a que deu para fazer, para acobertar essa transformação tecnológica. Então, sim, eu acho que vai dar certo. Vamos passar ainda por muitas mudanças, eu tenho certeza disso. Tem muita discussão sendo feita ainda. Nós participamos ativamente dessas discussões e vemos, através dos debates com o próprio fisco, o quão difícil é conciliar um consenso sobre determinado tema. E a gente vai lá na granularidade de cada artefato do projeto, né? Então, vai dar certo, mas vamos passar ainda por muitas mudanças, com certeza. Vamos sim, eu acho que não tem fórmula de bolo para a implementação da reforma. Cada um vai ter que seguir, né, essa trilha muito conectada à cultura de cada empresa, né, focando muito no treinamento das pessoas. Eu acho que esse é um ponto essencial, né, sempre atualizando de forma gradativa, mas evolutiva também no viés do treinamento. E espero que estejamos juntos aqui nos próximos 7 anos, para que a gente possa ir avançando ano a ano e comemorando as nossas vitórias, todos juntos. Obrigada, pessoal.